Olá família, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de tensão em corrente contínua, tá bom? A gente vai estar falando aqui porque é importante, se você não conhece alternada, tensão em corrente alternada, e se você não conhece tensão em corrente contínua, você realmente vai ter muita dificuldade para poder descobrir defeitos no circuito eletrônico, tá bom? Fazer essa interpretação na prática. Bom, a parte teórica eu deixo para vocês, tá? A parte teórica você pode pesquisar, você já tem na palma das suas mãos aí as informações. Pega teu aparelho, você vai lá entender o que é na parte teórica. Aqui a gente vai estar mostrando na prática, onde você vai encontrar, tá? Quais pontos você vai encontrar aqui? Tensão em corrente contínua, tá? Tensão em corrente contínua, DC, CC, né? Refere-se ao diferencial de potencial elétrico constante entre dois pontos de um circuito alimentado por uma fonte de corrente contínua. Em um sistema de corrente contínua, a tensão mantém um valor fixo e não se inverte ao longo do tempo. É aquilo que a gente falou nas aulas de alternada. Você vê que a alternada ela vai alternando, tá, ao longo do tempo entre ponto positivo e ponto negativo, lá alternada. De que forma eu consigo obter tensão em corrente contínua? Qual é a forma? A tensão em corrente contínua pode ser fornecida por baterias, pilhas, fonte de alimentação que convertem corrente alternada em corrente contínua. A principal característica da tensão CC é que a polaridade mais ou menos da tensão permanece constante, tá certo? Diferente daquilo que a gente falou também. Você vê lá que a alternada, ela faz isso aqui, ó. Você vê que a senoide, tá? Ora ela está positiva, ora ela está negativa, tá? E a contínua, para você fazer a medição na contínua no multímetro, também é importante você não confundir, tá certo? Por questão de prática, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar as referências dessa corrente, tensão em corrente contínua, na placa em alguns pontos. E você vai observar depois da ponte, a gente vai pegar a partir de onde acontece, tá, essa mudança de alternada para contínua. A gente falou um pouquinho lá nas videoaulas de alternada e agora na videoaula de contínua eu vou estar mostrando a partir da ponte, tá? E os níveis de tensão diferentes, porque é bem prático mesmo, tá? Para você já pegar e entender. E os níveis de tensões, tá? Você vai pegar um capacitor, por exemplo, de 400 volts, você vai medir, ele tem 175 volts, tá? Você vai pegar um capacitor, e outra coisa, o capacitor, você nunca vai encontrar um capacitor com a tensão máxima entre os dois pontos dele, positivo e negativo, tá? Com a tensão máxima do valor de referência dele, não pode, tá certo? A gente vai estar mostrando aqui na prática, nessa peça aqui, nessa placa, em pelo menos 3 pontos depois da ponte, tá? Aí você vai estudar um pouquinho sobre a retificação, tá? Retificação de meia onda, retificação de onda completa, isso é muito importante, isso aí é teoria e você vai observar na prática, tá bom? O que eu vou estar fazendo agora aqui seria o seguinte, eu vou ligar o meu multímetro, vou ligar essa placa, ela está desenergizada, multímetro em DC, ó, tensão em corrente contínua ou tensão em corrente direta, aí mostrando para você, ó, DC. Bom, a gente vai estar usando como referência essa placa aqui, tá? Uma placa de lavador, uma placa muito simples, a gente vai estar olhando também na placa de um micro-ondas, como que acontece isso aqui, ó, entrada de alternada, tá? CA aqui, ó, CA aqui. Ok, então você observou lá em CA que onde são os pontos que você encontra ainda alternada. Aí você tem aqui o diodo que vai retificar, tá? A partir do diodo eu já tenho a tensão em corrente contínua, ok? Só que eu vou usar como referência os capacitores, tá? De filtro, o capacitor de filtro. Vai estar filtrando essa tensão depois da ponte. Então eu vou estar utilizando aqui só para a gente observar os níveis de tensões aqui, ó. Esse aqui, tá? Esse aqui que é o mesmo valor desse. Esse aqui é um capacitor de 400 volts, esse aqui também. A gente vai estar utilizando esse capacitor também aqui, ó, que é um capacitor de 25 volts. Qual é a tensão que eu vou encontrar nos dois pontos aqui, ponto positivo e ponto negativo. E vou estar utilizando também como referência esse menor capacitor aqui, ó. Se a gente observar, por exemplo, só para a gente voltar um pouquinho na aula dessa placa, que é a seguinte. Ó, aconteceu aqui a mudança de alternada para DC, tá? Ok? Aí, aqui eu já tenho ela filtrada, numa tensão bem alta. Passou pelo nosso CI oscilador, ok? Vai chavear. Aqui eu já tenho 12 volts, ó. Passou por indutor, então aqui eu já tenho 12 volts.
Esses 12 vai direto no meu retificador, no meu regulador, perdão, direto no meu regulador. Saindo daqui, menos 5 volts, está aqui, ó. Porque esse regulador é um 7905, então ele regula menos 5 volts. Agora a gente vai buscar esses níveis de tensões na placa, tá? E na prática também. Vou alimentar a placa, ó, alimentar a placa e vou mostrar na nossa maquete, só para clarear um pouco mais, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou buscar primeiro aqui, ó, depois do diodo. Tá vendo aqui? Aqui eu coloquei um diodo para retificar. Você vai pegar a placa com 2, você vai pegar a placa com a ponte e você vai pegar a placa com 4 diodos. Não importa, vai retificar, meia onda ou onda completa. Tá? Então, nosso primeiro ponto vai ser esse. Eu vou estar medindo exatamente aqui, ó. Aqui me mostra um capacitor de 450 volts. Aqui, ó. Placa está ligada, eu vou medir para a gente verificar que tensão que a gente encontra. Ó, 174 volts embaixo daquele capacitor de 400. 174, capacitor de 400. Agora eu vou buscar o outro capacitor. Esse capacitor aqui, se a gente observar, ele é um capacitor de... Aqui ele, ó. Vou medir nele agora. Não vou medir esse porque é a mesma coisa. Aqui só está passando pelo indutor, mas não vai mudar a tensão aqui. Ó, vou medir esse capacitor, ele é um capacitor de 35 volts, ó. 35 volts. Vamos ver qual é a tensão que eu consigo encontrar nele. O capacitor não tem somente referência de tensão, tem referência de capacitância, que não é o momento agora de falar. Ok, vou medir embaixo dele e ver o que eu encontro aqui em DC. Ó, nesse capacitor de 35 volts, eu estou encontrando 12 volts. Tem uma dúvida que é bem interessante relacionada com isso aqui, que é a seguinte. Ok, Giovanni, você está encontrando 12 volts. E se essa fonte fosse em 220? Essa fonte você vê que ela é 127. Tá? Esse tipo de fonte, geralmente, você pode fazer a mudança para 220. Tem um jumper na placa, tá? Tem um jumper que você pode fazer a mudança para 220. Ó, inclusive ele mostra na própria placa aqui. Ó, com o jumper fica 127. Sem o jumper fica 220. Ok. Uma dúvida que eu já ouvi muitos é o seguinte. Tá, quando eu mudo para 220, essa tensão aqui, ela já vai mudar? Essa aqui, ó. Vou mudar a entrada, um exemplo. Você vai pegar uma placa que aqui é 220. Essa tensão aqui vai mudar ou não? É um capacitor de 35 volts, ele está me apresentando 12 volts. Não vai mudar, tá? Passou do seu oscilador, aqui não vai mudar mais nada. Tá certo? Independente se a placa é 127 ou 220, passou do oscilador aqui para frente, não importa a tensão de entrada, para cá vai permanecer a mesma coisa. Se eu tiver 220 aqui na entrada, ó, aqui vai ser 12. Se eu tiver 127 aqui vai ser 12 volts, eu vou encontrar. Tá? É importante entender isso aí. Agora, antes dela, vou ter mudança, tá? Como nós explicamos naquela primeira videoaula da placa. Se eu tenho 127 entrando aqui, aí você faz aquele cálculo que a gente deixou. Entra 127, então eu vou fazer um pequeno cálculo. 127 vezes 1.414. Então você vai encontrar essa tensão aqui. Tá? A tensão que está entrando, você multiplica e encontra ela aqui. Aqui no meu caso aqui, eu encontrei 170 volts. Ok, aqui 170 a mesma coisa. Passou do seu oscilador, não importa mais a tensão de entrada. Vai ser a mesma coisa, para 127 ou 220. Perfeito. Você vê que eu encontrei 12 volts. Agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou medir esse capacitor aqui, ó, que eu mostrei, que é o capacitor já depois do regulador. Ó, aqui você tem um regulador, que é o 7905. Tá? Depois dele eu quero saber qual é a tensão que eu tenho nesse capacitor. Esse é um capacitor que, se a gente observar na placa, ele é um capacitor de 16 volts. Tá aqui ele, ó, 16 volts. Se ele é 16 volts, eu vou verificar qual tensão que ele está me entregando aqui. Ó, você vê que ele me entrega 5 volts, certo? Exatamente 5 volts. Sabendo que ele é um capacitor de 16 volts. Então, é uma base que eu tenho quando eu vou fazer esses testes. Agora eu vou estar colocando uma outra placa para a gente falar um pouquinho mais. Já uma placa com fonte chaveada. Muda alguma coisa? Vamos verificar se muda alguma coisa? Desligar aqui. Essa aqui já tem um transformador. Aí você vai para a maquete, você observa na maquete. O que muda exatamente? Ó, praticamente nada. Por quê? Aqui eu tenho o seu oscilador, ok? Aqui eu tenho o seu oscilador. Então, aqui eu tenho os dois capacitores no primário, aí, tá vendo? Depois da nossa ponte. Tá aqui a nossa ponte que vai retificar, ó, tá aqui ela. Ó.
Depois da ponte, eu tenho os dois capacitores. Ok. Se na entrada aqui eu tenho um 127, vai me apresentar aqui uma tensão média de 170 volts. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você faz o cálculo. Você pega 127 e multiplica para 1.414. Você vai ter que encontrar essa tensão aqui. Tá? Isso é até bom para mostrar que se tem algum defeito. Tá certo? Se você tem uma tensão na tua rede elétrica entrando e aqui você tem outra, tem alguma coisa errada. Quando eu digo outra, depois do cálculo pronto. Quer ver? Vamos fazer um cálculo? Vamos fazer esse cálculo aqui. Primeiro eu preciso medir a tensão da rede. Ó. Primeira coisa, não faça esse cálculo baseado na entrada aqui. Porque, por exemplo, se você vem aqui, a placa já está ligada, aí você faz aqui. Ó. Você mede aqui e apresentou para você 110 volts. Mas se você mediu na rede e tiver uma queda de tensão, ó, tá aqui, tem queda de tensão. Na hora que você tira, a tensão estabiliza, tem alguma coisa errada aqui. Ó. Ou no diodo, tá? Ou na ponte, você tem algum curto, ou nos próprios capacitores aqui, nos dois. Então, por exemplo, vou usar como referência, ó, mudar para AC. Toda vez que for medir na rede elétrica, tem que mudar. Mudei para AC. Vou medir a minha rede elétrica aqui. Ó. O que eu encontrei? Aí eu vou para o cálculo. Eu encontrei 128 volts. Né? Existem outras formas de você fazer isso, mas essa aqui é a mais básica mesmo. 128. Eu vou pegar aqui ó, na calculadora. Olha o cálculo que nós fizemos. 128 é o que eu estou encontrando na tomada, na entrada, vezes 1,414. Ó. Ele me diz que nesse capacitor ali tem que ter 180 volts, ok? 180. O que eu vou fazer? Vou colocar a placa e vou medir. Se eu encontro uma tensão totalmente diferente dessa do cálculo, aí pronto, tem coisa errada. Aí eu vou precisar descobrir isso. Esse capacitor ele é interessante na entrada do primário, porque é uma excelente referência, tá? Que a gente usa na bancada, ela sempre dá certo. Aí eu vou alimentar a placa. Alimentei a placa. Aí ele me disse que eu tenho que encontrar 180 aqui embaixo. Então já vou mudar aqui, ó, para DC. Não esquece de mudar. Aí eu vou direto aqui, ó. 173 volts. Tá vendo aí? 173. Eu não tenho os 180 como ele fala aqui. Então eu gosto mesmo de levar, de usar como referência, fazendo o cálculo, mas eu já sei a média que dá para esses capacitores, principalmente placas usadas. Giovanni, a SR do capacitor, ela interfere na tensão contínua aqui, na hora da medição? Interfere. Se a resistência do capacitor estiver muito alta, você vai ter uma interferência. Tá? E se esse valor for muito alto, para mais ou para menos, tem coisa errada. Geralmente é para menos, nunca para mais. Tá? Se tiver problema no capacitor, é sempre para menos. Olha aí, 173 volts. Ok? Era para ter 180, é normal essa margem? É. Porque o capacitor também, geralmente ele é um capacitor de 400, mas na verdade você vai ver um capacitor de 350, 380. Ok. Mediu o primeiro capacitor, me apresentou aquela tensão. Agora eu vou estar medindo depois do retificador. Aliás, depois do transformador, do chope. Vamos virar aqui, ó. Sempre tomar bastante cuidado na hora que você estiver movimentando a placa energizada. Vamos virar aqui, ó. Eu sei que essa placa na saída, ela entrega duas tensões. Tensão de 12, ó, tensão de 12 e tensão de 5 volts, tá? Então a gente vai medir aqui embaixo, só para você observar, tem que ter 12 volts. Em alguns casos apresenta 11.9, mas geralmente você vai encontrar os 12. Ó, 12 volts, tá certo? Encontrei 12 volts. Ok, isso aqui é importante agora. Esses 12 volts que eu encontrei aqui, independente se é 127 ou 220, ele tem que existir aqui. Então, por isso que eu falo que já é um ponto de referência. Usa os capacitores de filtro como ponto de referência para encontrar determinados defeitos. Então, não vai mudar, tá certo? O que vai mudar é o primário. Mais uma vez, esses capacitores, a tensão vai mudar de acordo com a entrada. No secundário, depois aqui, ó, do transformador chope, não vai mudar, tá? Na nossa placa aqui, ó, nossa placa que não trabalha com transformador, depois do LNK aqui, do C oscilador, não vai mudar. Aqui é 12, continua 12, aqui é 5, continua 5. Independente se é 127 ou 220. Preciso deixar bem claro isso, porque a partir daí são pontos que a gente utiliza na bancada como referência. Ok? Agora eu vou estar medindo o de 5 volts aqui, ó. O de 5 volts, veja bem, o de 12 aqui, deixa eu ver qual é o capacitor de 12 aqui, qual é a tensão dele, ó. O de 12 ele é 25 volts, ó. 25 volts, igual a outra placa da lavadora lá. Esse aqui, ó, deixa eu ver esse aqui, 16 volts, ó.
16 volts. Então ele é o capacitor de 5. Vamos ver se tem 5 volts nele? Ó, eu tenho exatamente 5 volts, tá vendo? 5 volts redondo, independente se é 127 ou 220, eu vou encontrar essa tensão aqui. Perfeito. Tensão em corrente contínua é isso aqui, meu amigo. Não tem dificuldade. Utiliza o teu multímetro que você vai muito longe. E sempre verificar a queda de tensão, tá? Queda de tensão, ela te mostra se há um defeito no primário ou ainda no secundário, tá certo? Primeira aula de tensão em corrente contínua é essa aqui. Utiliza desses pontos que eu falei de referência para você descobrir possíveis defeitos. Tá bom? Um abraço, até a próxima videoaula.